Um minutinho, vamos dar início à audiência pública. Deve ter sido. Essa daí, né? Hã? Essa daí tá famosa. Não, isso aqui eu peguei. Boa tarde a todos e a todas. Declaro iniciada a audiência pública. Ato convocatório. O presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo, no uso de suas atribuições legais, torna público a todos os interessados que, por solicitação da Secretaria Municipal de Controle Interno, será realizado nesta Casa Legislativa audiência pública para tratar de prestação de contas do chefe do Poder Executivo referente ao terceiro quadrimestre de 2024, no dia 19 de fevereiro, às 14h30, presidida pelo vereador Alexandre Gomes. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Câmara, através de Facebook, YouTube e site da Câmara Municipal de São Gonçalo. Piero Cabral, presidente. Gostaria de convidar a secretária de Controle Interno, Roberta, o Luiz Antônio, subsecretário de Contabilidade, e o Luiz Cláudio, assessor especial. Gostaria também de convidar a vereadora Patrícia Silva para fazer parte da mesa, o vereador Alan Rodrigues e o presidente do sindicato, Everton, para fazer parte aqui também da mesa aqui, dando aqui assento ao nobre amigo. Agradeço a presença de todos que nos assistem pela TV Câmara, da sociedade civil. Se tiver algum representante aí de algum vereador, se quiser fazer a inscrição, o uso da palavra também, pode fazer essa inscrição. Daqui a 5 minutos nós iremos dar a oportunidade não só aos vereadores, à sociedade civil e à assessoria dos vereadores também para participar. Gostaria de registrar a presença aqui também do vereador Rodrigo Duarte, deixar aqui claro, não só para os vereadores, para o presidente do sindicato, para você, meu amigo e minha amiga que nos assiste pela TV Câmara, essa audiência pública é uma audiência pública apenas de prestação de contas do terceiro quadrimestre. Nós teremos aí o momento oportuno para discutir o orçamento da cidade. Eu, enquanto presidente
da Comissão de Orçamento e Finanças, nós vamos ter a audiência pública para discutir a LOA, a LDO. Então, essa será a oportunidade onde nós vamos dar, não só aos vereadores, como também à sociedade civil, a oportunidade de discutir no mérito o orçamento da cidade, o orçamento que nós vamos discutir de 2026. Em breve, no meado do ano, nós iremos aqui discutir esse orçamento. Então, essa audiência, muitas das vezes, as pessoas, algum vereador vem no sentido de questionar algum apontamento da Secretaria de Controle Interno, que nada mais faz do que apenas apresentar os números e acompanhar os números. Então, qualquer questionamento a nível de secretaria, de fundação, o momento oportuno que nós vamos ter para discutir essa questão vai ser na LDO e na LOA, motivo pelo qual eu já faço esse alerta. Nós vamos franquear a palavra, mas deixando bem claro que o controle interno veio a essa casa, sempre vem a essa casa apresentar essa prestação de conta apenas dos números, e a nossa função aqui é avaliar se os números apresentados pelo Executivo, a qual aqui a Secretaria de Controle Interno, se o percentual da saúde, da educação, de pessoal, estão condizentes com aquilo que determina a nossa Constituição. No mais, meu muito obrigado, e vou iniciar franqueando a palavra à secretária de Controle Interno, Roberta, para dar as suas boas-vindas e, consequentemente, dar a oportunidade à sua apresentação da prestação de contas. Pode, vem aqui compor aqui a mesa, Sávio, também, me perdoe, tá bom? Tá ligado, é só ligar aqui, Roberta. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde aos que estão assistindo essa audiência pública pela TV Câmara. Boa tarde, presidente. Nós vamos dar início à avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2024. Como o Alexandre bem aqui falou, aqui nós vamos demonstrar os números alcançados pelo governo no terceiro quadrimestre de 2024, mostrando tudo que foi previsto e tudo que foi executado no terceiro quadrimestre de 2024. Para demonstrar os números, gráficos e percentuais alcançados pelo governo, eu passo a palavra ao senhor Luiz Antônio, subsecretário de Contabilidade. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a leitura do relatório de avaliação de cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2024, relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Controle Interno, com base nos dados do Sistema de Contabilidade Municipal. O relatório tem base no artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a avaliação do cumprimento das metas fiscais tem como base demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, o REO, e o Relatório de Gestão Fiscal, RGF. Os itens a serem apreciados são a avaliação das receitas, com o comparativo entre previsão e arrecadação, a avaliação das despesas, o comparativo entre as despesas fixadas e executadas, resultado primário, resultado nominal, e os limites de gestão fiscal, que são os da receita corrente líquida, despesas com pessoal, despesas próprias com a saúde e a despesa com manutenção e ensino. Iniciando pelas receitas, o quadro demonstra o comparativo entre as receitas previstas e receitas arrecadadas do sexto bimestre do ano passado, conforme dispõe o REO, Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Na categoria de receitas correntes, no total de receitas prevista de R$ 1.932.128.276,10, foram arrecadados R$ 2.529.522.689,20, contemplando um percentual de 130,66% acima da receita prevista. Podemos destacar
dentre as espécies de receitas, receita tributária, que tinha uma previsão de R$ 440.091.275, para uma arrecadação de R$ 525.715.634,45, alcançando um percentual de 119,46%. Das receitas de contribuições, a previsão, que era de R$ 112.388.000, foram arrecadados R$ 113.125.938,10, para um percentual de 100,66%. Receita patrimonial, com R$ 90.344.099,68 previstos, para uma arrecadação de R$ 240.807.404,13, percentual de arrecadação de 276,51% acima do previsto. Receita de serviço, R$ 823.335,56, arrecadação R$ 512.028,06, a arrecadação ficou em 62,19% do previsto. O grande destaque para as transferências correntes, de uma previsão de R$ 1.249.196,552, perdão, R$ 1.249.196.552,78, para uma arrecadação de R$ 1.596.175.548,82. O percentual de arrecadação ficou em 127,78%. Em outras receitas correntes, a previsão de R$ 39.285.013,08, para uma arrecadação de R$ 39.186.135,64. O percentual de arrecadação ficou em 99,75%. Já na categoria de receitas de capital, o total de receitas de capitais previstas, que era de R$ 51.915.629, foram arrecadados R$ 4.276.846,50. O percentual representa 8,24% da previsão. O destaque no grupo de receitas de capital são as transferências de capital, da previsão de R$ 43.046.972, foram arrecadados R$ 2.984.446,50. No cômputo total das receitas municipais, a previsão total era de R$ 2.156.989, perdão, R$ 2.156.989.785,10. Foram arrecadados R$ 2.728.997.949,92. Para o cômputo total de receitas do município, no exercício de 2024, representou um percentual de 126,52% acima da previsão de receitas. O gráfico em torno demonstra o comparativo entre as receitas correntes, na categoria corrente capital, entre a previsão e a arrecadação. As receitas correntes, um percentual de 132,57%, receitas de capital com 8,24%. O gráfico em pizza demonstra a composição das receitas correntes arrecadadas, destaque para as transferências correntes, como nós citamos, num percentual de 63,23% das receitas municipais em 2024. Posteriormente, as receitas tributárias, com um percentual de 20,82%. Em seguida, receita patrimonial, com 9,9%. E, logo após, os grupos das receitas de contribuições, outras receitas correntes e receitas de serviço. Vamos detalhar as receitas tributárias, receita dos tributos municipais. Do total da receita tributária, que tinha uma previsão de arrecadação de R$ 440.091.275, foram arrecadados R$ 525.715.634,43. No grupo de impostos, e do total de receitas tributárias, o percentual ficou 119,46% acima do previsto. No grupo, na espécie de impostos, a previsão total, que era de R$ 350.431.656, foram arrecadados R$ 428.044.015,24.
representando um percentual de 122,15% da previsão de impostos. Destaques no grupo para o imposto de renda, de uma previsão de R$ 50.723.556, foram arrecadados R$ 110.067.819,97, um percentual de 217% acima do esperado. O ISS, com R$ 151.609.533 de previsão, teve uma arrecadação de R$ 178.231.274,05, representando um percentual de 117,56% acima do previsto. O ITBI, do previsto R$ 17.394.680, foram arrecadados R$ 26.276.742,32, alcançando um percentual de 151,6%. O IPTU, da previsão de R$ 130.703.887, foram arrecadados R$ 113.468.178,90, percentual alcançado de 86,81% do arrecadado. Dentre as taxas municipais, no cômputo geral de taxas, a previsão que era de R$ 89.659.619, foram arrecadados R$ 97.671.619,19, apresentando um percentual de 108,94% do previsto. O grupo de taxas é composto pelas taxas pelo Poder de Polícia, que tinha uma previsão em torno de R$ 22.748.631, e apresentou uma arrecadação de R$ 22.278.642,40, contemplando um percentual de 97,93% acima do esperado, 97,93% do esperado. Tá? E as taxas de prestação de serviços, de uma previsão de R$ 66.910.988, para uma arrecadação de R$ 75.392.976,79, apresentando um percentual de 112,68% do previsto. O gráfico em pizza demonstra a composição das receitas tributárias. Destaque para o ISS, que representa 33,90% das receitas tributárias arrecadadas. Em seguida, o IPTU, com 21,58% das receitas tributárias. O imposto de renda apresentou um percentual de 20,94% da arrecadação de tributos municipais, seguidos aí pela taxa de prestação de serviços, pela taxa pelo Poder de Polícia e pelo ITBI. Passamos a analisar as despesas municipais do terceiro quadrimestre de 2024. O quadro demonstra a classificação da receita nos seus grupos e naturezas, de despesas correntes e despesas de capital, tá? E o cômputo geral de despesas. Iniciando pelas despesas correntes, o total de despesas correntes previsto, que era de R$ 2.656.968.716,25, foram liquidados R$ 2.485.251.777,26, representando 93,54% do previsto. Dentre as naturezas de despesa, pessoal em cargos, uma previsão de R$ 1.314.609.808,38, foram liquidados R$ 1.252.219.990,01, representando 95,25% do previsto. Juros e encargos da dívida, a previsão que era de R$ 5.729.882,62, foram liquidados R$ 5.246.719,94, apresentando um percentual de 91,57%. E outras despesas correntes, previsão de despesas que era de R$ 1.336.629.025,25, foram liquidados R$ 1.227.785.067,31, apresentando um percentual de 91,86% das despesas previstas. Já no grupo de despesas de capital, destaque para a natureza de despesa e investimento, da previsão de R$ 184.216.546,63, foram liquidados R$ 120.701.183,96, apresentando um percentual de 65,52% da despesa prevista.
E a amortização e refinanciamento da dívida municipal, a previsão de despesas que era de R$ 44.758.341,06, foram liquidados R$ 43.812.894,39, contemplando um percentual de 97,89% da despesa nessa natureza. Total geral de despesas, previsão no orçamento de 2024, né, era de R$ 3.092.797.487,61 para despesas liquidadas, no total de R$ 2.850.156.599,64. Percentual sobre o total de despesas de 2024 de 92,15% da despesa prevista. O gráfico em torre demonstra o comparativo entre a despesa, a dotação atualizada, ou seja, a despesa que foi fixada, prevista, e a despesa de fato executada, conforme evidenciamos, despesas correntes, um total de 93,54% da execução daquilo que se previu, e as despesas de capital com um percentual de 71,85% da previsão. Passando a analisar as despesas pelas funções municipais, né, na classificação das funções, destaque para a função saúde, dos recursos municipais, tinha uma previsão de R$ 1.064.835.111,39, foram liquidados R$ 1.018.992.535,69, representando um total de 35,75% das despesas aplicadas em 2024. Na sequência, a função educação, que tinha uma previsão de despesas de R$ 592.194.231,92, foram liquidados R$ 549.848.867,37, apresentando um percentual de 19,29% do total de despesas aplicadas em 2024. Em previdência social, a previsão de despesas, que era de R$ 311.621.637,05, foram aplicados R$ 295.529.583,02, contemplando um percentual de 10,37% do total de despesas. Urbanismo, com R$ 285.786.320,27 de previsão, para liquidações no total de R$ 238.403.351,47, apresentando um percentual de 8,36% do total de despesas municipais. A administração, da previsão de R$ 244.574.797,41, foram liquidados R$ 213.143.971,77, apresentando um percentual de 7,48%, essas nas principais funções municipais. As demais funções, do total previsto de R$ 593.785.389,57, foram liquidados R$ 534.238.290,32, e esse grupo tem um percentual total sobre as despesas municipais em 2024 de 18,74%. O gráfico em pizza demonstra a composição das despesas totais do município, né, em todas as suas fontes de recursos. Destaque, conforme demonstrado no quadro anterior, para a saúde com 36%, educação 19%, urbanismo 8%, administração 8%, previdência social 10%, e as demais funções contemplam 19% do total de despesas. Vamos passar a demonstrar o resultado primário, o resultado nominal do município, né, no terceiro quadrimestre de 2024. O resultado primário representa a soma das receitas fiscais líquidas menos as despesas fiscais líquidas. Resultado não financeiro, representado pela diferença entre as receitas não financeiras e despesas não financeiras. Já o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida do exercício atual em relação ao exercício anterior.
Conforme dito, o resultado primário, o comparativo entre receitas e despesas não financeiras, no total de receitas fiscais líquidas de R$ 2.424.587.710,12, tivemos um total de despesas fiscais líquidas de R$ 2.378.826.743,31, apresentando um resultado primário de R$ 60.633.184,09 negativo. O resultado nominal, que apresenta o recuo da dívida consolidada municipal para uma dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de 2023 de R$ 444.536.388,03. No terceiro quadrimestre de 24, essa mesma dívida fiscal líquida apresenta um total de R$ 370.929.393,03, apresentando um resultado nominal de R$ 73.606.995. Passamos a apreciar os limites da gestão fiscal, compostos pela receita corrente líquida, despesa de pessoal, despesas próprias com saúde e despesas com manutenção do ensino. A receita corrente líquida contempla as receitas arrecadadas na categoria de receitas correntes, espécies de receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, agropecuárias, industriais, receitas de serviço, transferências correntes e outras receitas correntes. Deste total, é feita a dedução relativa às contribuições dos servidores para a Previdência Municipal e a dedução da receita para a formação do Fundeb. Receita corrente líquida apresenta um total até o terceiro quadrimestre de 2024 de R$ 2.418.580.947,47. A despesa com o pessoal passamos a exibir. Representa o cálculo da despesa total com o pessoal. O percentual é calculado através do cômputo da despesa total com o pessoal sobre a receita corrente líquida. Compreende o somatório dos gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, comissionados, bem como os encargos sociais, conforme dispõe o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A apuração da despesa com o pessoal é efetuada no final de cada quadrimestre, a partir do somatório das despesas e receitas computadas nos últimos 12 meses, conforme dispõe o artigo 18 e o artigo 22 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal. O quadro demonstra o cálculo da despesa com pessoal, do total de receita corrente líquida já ajustada, com as devidas deduções, de R$ 2.418.580.947,46. Apresentamos o total de despesa com pessoal deste período de R$ 968.595.027,28, contemplando um percentual de 40,5%. Destaque que o limite legal é de 54%. Passamos a exibir os cálculos dos limites constitucionais de aplicação em saúde e educação. O cálculo destes limites é feito sobre o total de receitas de impostos, receitas de multas e juros da dívida ativa e sobre receitas de transferências constitucionais e legais da União e do Estado. Conforme dito, despesas totais sobre as receitas. As despesas com saúde, total de despesas aplicadas, receitas de impostos aplicadas na saúde de R$ 159.422.996,66, apresentando um percentual de aplicação de 18,97%, sendo o limite mínimo constitucional anual de 15%. Já os gastos com educação, o total de despesas aplicadas, de receitas de impostos aplicadas em despesas com educação, de R$ 233.311.721,24, apresentando um percentual constitucional de 27,35%, sendo o limite mínimo de 25%. Passando a exibir o cálculo da aplicação com o Fundeb, representado pelo total de despesas de remuneração com o magistério sobre as receitas do próprio Fundeb.
no cálculo do percentual de aplicação dos recursos Fundeb, são consideradas despesas com remuneração do magistério do ensino fundamental. As receitas do Fundeb compreendem os recursos repassados pela União para a manutenção e desenvolvimento da educação básica e para a valorização dos profissionais de educação. Do total de receitas recebidas do Fundeb, de R$ 299.226.381,42, foram aplicados no magistério R$ 247.510.858,38, apresentando um percentual de 82,72% de aplicações, sendo o limite mínimo anual de 70%. Das despesas totais com recurso do Fundeb, exibidas no quadro atual, nós tivemos o total de receitas do Fundeb, dentre as receitas de transferências e rendimentos de aplicações financeiras, de R$ 299.226.381,42. O total de despesas pagas com esses recursos foi de R$ 291.462.954,40, apresentando um percentual de 97,41% de aplicações e despesas totais com recursos do Fundeb, sendo o percentual mínimo de 90%. Bom, ao final do terceiro quadrimestre de 2024, ao analisarmos o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, verificamos que o município investiu 27,35% da receita resultante de impostos e transferência de impostos, compreendida a receita proveniente de transferência da União e do Estado, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e 18,97% em ações de saúde. Lembrando que o limite constitucional anual, conforme rege o artigo 212 da Constituição Federal, é de, no mínimo, 25% na educação e 15% em saúde. Os gastos com Fundeb na remuneração do magistério, do ensino fundamental, apresentado no terceiro quadrimestre, foi de 82,72% sobre as receitas do Fundeb, e o limite mínimo é de 70%. O total de despesas com pessoal, para fins de apuração no limite constitucional comparado com a receita corrente líquida, ficou em 40,5%, abaixo do limite legal, que é de 54% para o Executivo Municipal. Estes são os dados do relatório de avaliação das metas do terceiro quadrimestre de 2024, elaborado pela Secretaria Municipal de Controle Interno. Muito obrigado, Luiz Antônio, subsecretário de Contabilidade, pela apresentação. Mais uma vez, eu aqui quero deixar registrado que essa audiência pública é para que a Secretaria de Controle Interno ela apresente os números. Cabe aos nossos parlamentares avaliar se os limites constitucionais estão sendo cumpridos. O momento oportuno para fazer qualquer questionamento de algum número apresentado pela Secretaria de Controle Interno vai ser na LOA, na LDO, mas eu vou franquear a palavra para cada parlamentar, para cada que esteja aqui presente, sociedade civil. A única coisa que esse presidente não vai permitir é o questionamento da Secretaria de Controle Interno, porque ela não tem competência para informar nenhum outro questionamento no tocante a qualquer outra pasta. Mas, em respeito à participação e à presença de todos, nós vamos franquear a palavra para cada parlamentar, para a sociedade civil, para fazer as suas considerações. Esse presidente já faz as considerações dele no sentido de, com relação à despesa com pessoal, que é algo em todos os governos aí muito preocupante, o limite prudencial constitucional é de 51,30% e o limite legal é de 54%. O prefeito Capitão Nelson tem respeitado e muito em 40,05%. Geralmente, vereadora Patrícia, vereador Alain, registrar a presença também do vereador Juliano Freitas, geralmente os prefeitos chegavam a quase ao limite legal, 52%, 53%. O prefeito Capitão Nelson está em 40%, 40,05% um gasto com pessoal. Com relação à saúde,
o limite mínimo constitucional é de 15%. Capitão Nelson está chegando a quase a 19%, com 18,97%. Na educação, o limite mínimo constitucional é de 25%. O prefeito Capitão Nelson, o governo do Capitão Nelson está em 27,35%. O Fundeb, o gasto com Fundeb, o limite mínimo é de 70%. O governo do Capitão Nelson está em 82,72%. Ou seja, o governo Capitão Nelson tem cumprido aquilo que determina a Constituição Federal, que são os limites mínimos de investimento na saúde, na educação, que é com relação ao limite máximo com pessoal, ou seja, os números não mentem e é a demonstração que os recursos estão sendo bem utilizados. Problema, a cidade de São Gonçalo vai ter? Certamente tem, e não só a cidade de São Gonçalo, como qualquer outra cidade. Temos que melhorar? Com certeza, e o trabalho é nesse sentido. Mas, mais uma vez, esse presidente só vem aqui reconhecer e valorizar o trabalho da Secretaria de Controle Interno, que é um trabalho que norteia o governo nos seus investimentos. E aí eu quero dar aqui de primeira mão, vereadora Patrícia, vereador Alain, vereador Rodrigo, vereador Juliano, acabou de ser aprovada mais uma conta do governo Capitão Nelson de 23. Tribunal de Contas acabou de julgar agora, vai subir para o site o voto dos conselheiros. Então, eu que venho de 3 mandatos, que infelizmente os 2 anteriores ao Capitão Nelson tiveram as suas contas reprovadas. Capitão Nelson, em 4 anos, com um grande trabalho da Secretaria de Controle Interno auxiliando, vem tendo as suas contas aprovadas, e isso é a certeza que os investimentos estão sendo dentro daquilo que determina a legislação. No mais, aí, meu muito obrigado pela presença de vocês. E aí, começo franqueando a palavra aqui, 5 minutinhos, vereadora Patrícia, para as suas considerações no tocante aos números apresentados. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa, a todos presentes, à população gonçalense que nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube, pelo Facebook. Gostaria de parabenizar o governo do prefeito Capitão Nelson, a Secretaria de Controle Interno, pela transparência, pelo compromisso, pela responsabilidade com o erário público, o presidente Alexandre Gomes, pela condução dessa audiência pública. Eu faço questão de participar de todas as audiências públicas que acontecem nessa casa, de todas as sessões, para poder reafirmar o nosso compromisso com a população gonçalense e para poder ter conhecimento, até ter base, porque muitas das vezes as pessoas estão no mandato, não participam de uma audiência pública, não participam de informações importantes dessa casa, e quando a população cobra lá fora, muitos se levantam e não sabem nem o que responder. Então, é um compromisso do nosso mandato estar aqui presente, inclusive a nossa equipe toda veio para poder participar, que é uma nova gestão, é um novo ano, então é necessário que todos tenham esse conhecimento. Então, nós fizemos questão que eles viessem, pudessem aprender cada dia mais, e a vida é um constante aprendizado. A gente aprende o tempo todo, ninguém aqui sabe tudo, e a gente está aqui para poder aprender. Eu, como contadora, como bacharel em Direito, tenho buscado contribuir diretamente nessa casa, então quero só deixar os meus parabéns e que Deus abençoe a gente, que a gente possa aprovar mais contas da gestão do prefeito Capitão Nelson. Muito obrigada. Eu que agradeço, vereadora, pela presença, pela participação. É sempre um prazer aí em participar dessas audiências com Vossa Excelência. É por isso que os resultados nas urnas demonstraram aí o trabalho de Vossa Excelência. Agora, franquear a palavra ao vereador Alain Rodrigues, para que ele também possa fazer as suas considerações. 5 minutos, vereador. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora, os vereadores presentes, toda a mesa, o presidente do sindicato, o secretário e subsecretário e toda a equipe da Secretaria de Controle Interno. Eu quero parabenizar vocês pela apresentação. No ano passado, eu iniciei o subsecretário da Assistência Social, e a gente sabe do desafio que é com um recurso tão pequeno e a gente demonstrar esses dados que tem aqui. Tudo dentro da legalidade, a gente sabe
A gente vê a transformação de fora e muito, como a vereadora Patrícia falou, às vezes a população não tem tanta ciência de como é uma gestão, né? A gente vê as obras acontecendo, a cidade sendo transformada, e as pessoas acham que é muito fácil, e não é. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, ao prefeito Capitão Nelson, ao vereador Alexandre pela condução da audiência pública, é importante. Eu falo, como assim, a Patrícia fez, meu gabinete também está aqui junto comigo para que eles possam explicar a todos aqueles que têm interesse em saber de como funciona. A assistência que era para estar cheia, para as pessoas de verdade assim, entender de como funciona e, de fato, assim, me colocar à disposição, né? Também gosto de participar das audiências. A gente nunca sabe tudo, a gente precisa ainda estar sempre destrinchando o orçamento, as despesas. Então, Deus abençoe a vocês, que a gente possa ter esse mandato aí com a mesma excelência de serviço que vocês vêm prestando à cidade. Obrigado. Eu agradeço também ao Alain Rodrigues. Digo para Vossa Excelência também, Alain, a presença é importante. Hoje, a Patrícia, ou o Alain, acho que foi o Alain que falou que está vazia, não. Inclusive, hoje, com relação à questão da apresentação, da prestação de contas, a casa está cheia. Isso, então, quando vem essa galera nova aí, é importante a participação, porque nós estamos discutindo os números da cidade. E, muitas das vezes, como a vereadora Patrícia colocou, nós, vereadores, somos abordados nas ruas e, por falta de informação, não podemos aí esclarecer certas demandas. Então, quando participa, se não puder participar, a assessoria encaminha para cá, eu sempre também dou oportunidade à assessoria de participar, porque o nosso intuito aqui é informar para a cidade, para a população, os números que vêm sendo apresentados na cidade. Agora, ao Everton, presidente do Sindesprev, nos 5 minutos, sabendo que o momento oportuno de discutir o mérito vai ser na LOA e na LDO, mas Vossa Excelência, conforme os vereadores, também terá aí os seus 5 minutos para as suas considerações. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os componentes da mesa. Boa tarde quem nos assiste pela TV Câmara. Bom, na verdade, essa audiência aqui é a mais cheia, né? Porque a gente tem aqui o mandato do Juliano, o mandato do Isaac Ricaldi, a gente tem o mandato do Rodrigo aqui presente. Eu acho que eu nunca tive outros, participei de todas as audiências, né, do governo Capitão Nelson, e eu nunca vi em outra audiência tanta participação de vereadores, então isso mostra também uma nova Casa Legislativa. E uma Casa Legislativa que tem que fazer uma discussão das contradições que tem nessa audiência pública do terceiro quadrimestre. Porque a gente está falando, né, por exemplo, de manter 40% de gasto com o pessoal, mas a gente está falando de um aumento de gasto com o pessoal comissionado, RPA, porque a folha salarial dos servidores públicos se mantém congelada durante 2 anos, e você vê um aumento de 1 bi e 200 milhões no ano de 2023 para 1 bi 344 bilhões em 2024. Então, houve um aumento, um incremento com gasto com o pessoal, que isso vai diminuir o limite de gasto com o pessoal, porque aumentou a receita líquida, é uma coisa lógica. A minha receita ela sai de 1 bi 900, vai para 2 bi 400, o meu orçamento. Então, isso vai impactar diretamente no meu resultado de gasto com o pessoal, né? Referente à questão, acho que é um grande desafio que a gente tem que ver, é que a gente não consegue ainda aumentar a arrecadação tributária. O que foi colocado, o que foi estimado pelo governo, ele não atinge as metas. A gente vê um incremento de... no imposto, página, deixa eu só ver aqui, IPTU, sai de 440 para 525 milhões de reais no arrecadado, porém, IPTU, a previsão atualizada de 130 milhões, foi 113 milhões, né? A gente aumenta justamente o IRRF, o ITBI e o ISS. Se vocês não me enganam, o governo federal Lula alterou a forma de distribuição e repasse para os municípios em 2022. E está tendo o resultado agora aqui. Você aumenta o ISS para o município, você aumenta o IRRF para o município, mas você não consegue ainda aumentar a arrecadação de IPTU. Isso aqui é um reflexo da forma de tributação nacional que teve um impacto para os estados e municípios. Tá? No mais, a gente vê aqui várias contradições referente,
Por exemplo, servidor público não teve o 13º salário. E você vê aqui que ele atinge 75% da meta de gasto com o pessoal, sobrando 25%. Ou seja, esses 25% que deixou de pagar servidor público foi o quê? Foi o 13º salário? Isso aqui, senhora secretária, está na página demonstrativo de despesa com pessoal. Está lá. Foi orçado um valor e não foi executada a integralidade do valor. Isso aqui impacta diretamente naquilo que deixou de ser pago a servidor público efetivo, que é o 13º salário, no mês de dezembro. Tinha previsão orçamentária e não executou esta previsão orçamentária, porque decidiram não pagar o 13º, mas tinha previsão orçada. Então, quer dizer, é uma série de contradições aqui no município. Não está isso? Página... Ó, despesa liquidada com pessoal. IPTU, não, vamos lá. Pessoal em cargos. Despesa atualizada, 1.314 milhões. Despesa liquidada, 1.252 milhões. Com uma diferença de 62 milhões de reais que deixou de ser executado para pessoal. Está aqui, página 12, gente. Página 12, despesa com pessoal. Essa despesa com pessoal e a despesa com pessoal... É uma previsão e não executou a previsão, executou 93% da previsão. Ou seja, se tem previsão orçamentária. Fez a previsão orçamentária, fez o recorte orçamentário, não executou 100%, executou 93%, mas, é claro, deixou de pagar servidor público 13º. Está aqui, é número, gente, é número. É número. Está aqui, página 12, não estou eu que estou inventando. Então, quer dizer... valor total anual, que deixou de pagar. Tinha orçado, gente. Tinha orçado 1 bi, tinha orçamento para 1 bi 314. Executou 1 bi 252, um total de 93%. Sendo que dessa execução, a folha salarial de servidor não aumenta, ela retrai. E a folha de gasto com o pessoal comissionado, ela aumenta. Ou seja, não executa o orçamento previsto para pagamento desse pessoal. E é por isso que você sai de 52% de limite de gasto em 2023 e vai para 40% de limite de gasto em 2024, porque você provoca um arroxo salarial dos servidores. Então, quer dizer, muitas contradições. Infelizmente, eu não consigo falar tudo aqui. Né? Precisa ser falado, por exemplo, com gasto de taxa, gasto com segurança, aumenta 22 milhões. O município arrecada 22 milhões com reboque, com multa. Está aqui. Está aqui nesse relatório. Inclusive, um relatório ótimo. Quero parabenizar o controle interno, porque isso é transparência. Isso aqui precisa ser colocado de forma pública, dentro do RGF, lá no portal da transparência, para que todos tenham acesso a isso aqui de forma permorizada. Entendeu? Isso aqui está na transparência? Desculpa, eu não achei. Eu até vi ali, procurei, não achei o RGF 2024, terceiro quadrimestre. Eu não achei. Eu vi ali no meu notebook e não achei. Então, eu devo ter ido para o caminho errado. Entendeu? Então, assim, tem contradições. Tem contradições aqui. Infelizmente, o espaço, o tempo é pequeno. Infelizmente, os secretários não nos respondem, não nos atendem, só responde aquilo que é feito pelo Ministério Público, inclusive essa contradição de folha de pagamento. A senhora secretária sabe que ela está respondendo um processo do Ministério Público que o valor não é o atualizado no portal da transparência, ele é divergente, né? E a gente segue as contradições de São Gonçalo, mas, no mais, queria agradecer a participação do sindicato aqui na mesa. Eu me sinto muito honrado em poder representar a categoria de São Gonçalo. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a sua presença, a sua participação, dizer que no momento oportuno Vossa Excelência vai ter mais tempo, mas dizer que não houve pagamento de 13º, aí é demais. Houve sim, existe uma discussão com relação a um percentual o pessoal da educação, da questão da função lá da suplementar. Que aí prefeito Capitão Nelson, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas e houve uma determinação do Tribunal de Contas do Estado para parar de pagar, portanto, que ele vinha pagando. Mas a conta dele foi aprovada em 2023, ele pagou em 2023. Exatamente. Olha a contradição. Pagou, não havia uma normatização contrária a isso. A partir de agora, se pagar,
ele responde, e aí quem assina, se Vossa Excelência, enquanto prefeito, ou secretário, ou presidente do sindicato, tiver uma determinação também, Vossa Excelência, a decisão não se discute, se cumpre. Ponto. Está tentando, agora cabe também aos servidores da educação judicializar e tentar resolver, ou administrativamente ou judicialmente, que o intuito do prefeito é pagar. Mas isso nós vamos discutir mais para frente. Agora, 5 minutinhos ao vereador Rodrigo Duarte também, é um vereador de primeiro mandato, seja bem-vindo a essa casa mais uma vez e dizer para Vossa Excelência que sempre vai ser um prazer em ter Vossa Excelência nessas audiências. 5 minutinhos. Boa tarde a todos, boa tarde, sociedade civil, boa tarde à mesa, boa tarde, presidente, boa tarde quem nos assiste pela TV Câmara. Como o presidente aqui mencionou, né, os números não mentem. Aqueles que se baseiam em algumas informações desencontradas para apontar algumas questões em relação à audiência pública dessa tarde, quero falar sobre a questão dos sindicatos, né? Sindicatos muito me estranha que diz defender o trabalhador, mas põe o trabalhador numa fila quilométrica, no sol, na chuva, de madrugada, para poder deixar de receber, né, deixar de contribuir para uma determinada quantia que lhe é retirada do seu contra-cheque diretamente. Então, em relação ao que foi dito aqui pelo representante do sindicato, que afirmou, né, que não foi pago, né, o 13º, o presidente aqui já colocou isso bem claramente, e eu quero parabenizar toda a gestão aí da secretaria, do prefeito Capitão Nelson. Nós estamos aqui como situação de governo, como PL, e vamos estar juntos, porque a gente costuma dizer que os números não mentem. Os números não mentem, e o que está acontecendo na cidade também é impossível mentir. Tanto é que o prefeito teve uma aprovação de 85%, obras por toda a cidade, e nós, como vereadores, assim como o presidente bem colocou, nós somos cobrados na rua, e é por isso que nós estamos aqui, participando de todas as audiências públicas, de perto, assim como o vereador Alan Rodrigues mencionou. É importante a gente estar aqui tendo as informações para que a gente dê as informações certas à população, para a população não cair em falácias, em mentiras, para que a gente possa ter um governo avançando no trabalho, avançando na tecnologia, principalmente em tecnologia, e que sem uma administração séria, competente, nós não vamos conseguir fazer com que a população receba o serviço público de qualidade. Haja vista que estamos passando um momento muito difícil, um momento de um calor, né, atípico, nas escolas, né, as crianças muitas das vezes reclamam, os pais reclamam, mas eu quero ressaltar aqui que aqueles mesmos que nos acusam, né, são os mesmos que, em época de eleições, apoiam candidatos que não têm nenhum compromisso com a cidade de São Gonçalo, candidatos que não trazem nenhum recurso para São Gonçalo, e o Capitão Nelson, com pouco recurso que dispõe, ao lado de nobres vereadores como nós aqui estamos presentes, os vereadores da situação, estamos aqui ao lado do Capitão Nelson para lutar. E ressaltar mais uma vez, né, a atuação do deputado estadual Douglas Ruas, que hoje é secretário de Estado das cidades, em parceria com o governador Cláudio Castro, trazendo recursos para a cidade. O deputado federal Altineu Cortes, que é o vice-presidente da Câmara Federal, e eu tenho sempre comentado nas postagens do deputado Altineu Cortes, falando que ele tem sido um homem fundamental na defesa das cidades que são carentes de recurso. São cidades que precisam e dependem, né, de recursos do governo federal. E, em relação à questão de arrecadação de IPTU, nós temos visto, né, o avanço das barricadas, nós temos visto o avanço
da criminalidade, justamente porque o governo federal, de mão dada com essa ditadura da toga que está acontecendo na nossa nação, impedindo do poder público, impedindo do Estado agir nas áreas de comunidade, e muitos gonçalenses, muitas outras pessoas de diversas cidades têm deixado de pagar IPTU porque os seus comércios estão fechados, as suas casas não conseguem mais alugar porque estão em áreas de vulnerabilidade social, enfim, isso impacta diretamente na arrecadação do município. Então, isso é muito importante ressaltar, porque é muito fácil jogar a responsabilidade do prefeito quando a responsabilidade é do governo federal, é do STF, dos ministros que lá estão, impedindo o Estado de agir. Haja vista que o governador Cláudio Castro agora falou em alto e bom som: parem de me encher o saco e eu vou atuar, eu vou fazer com que o Estado dê uma resposta aos criminosos, para que a gente possa, de verdade, trazer a ordem para o nosso Estado, para as cidades, principalmente cidades como São Gonçalo, que é carente na renda per capita e não são cidades autossuficientes como Niterói e Maricá, e eu levanto de novo essa bola. Niterói e Maricá agem contra São Gonçalo, fazendo oposição a São Gonçalo, para São Gonçalo não receber os royalties que ele é devido, para que o Capitão Nelson possa, ainda mais, com recurso, melhorar a qualidade de vida do povo gonçalense e entregar uns serviços também para a sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Rodrigo Duarte, pela presença. Mais algum representante de vereador, da sociedade civil, querendo fazer uso da palavra? Juliano não vai fazer uso da palavra. Não havendo mais inscrição, agradeço aqui a presença, mais uma vez, da secretária Roberta, de toda a sua equipe, parabenizo pelo trabalho, pela aprovação das contas do prefeito Capitão Nelson, agradeço a vereadora Patrícia, o vereador Alain, o vereador Juliano, vereador Rodrigo, e a todos vocês que participaram, nos assistiram aqui pela TV Câmara. Meu muito obrigado e declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa tarde e vão com Deus.